feral, que são os palomas, os gorriones, os torninhos, las psitáculas. En algunas partes de Europa la psitácula es una plaga, o sea, está por todo lado. E há que evitar claramente o contacto destes animais com as populações que temos, porque senão, e dos grandes problemas dos parásitos é este. Eu trabalhei em muitas coleções zoológicas e dos grandes problemas que tinha em algumas delas eram em coleções que todos os 3 meses desparasitávamos, sem qualquer controle. No exemplo, cada 3 meses, dentro do parásito, dos desparasitantes e já está. Qual é o problema que eu tenho? É que ao fim de 10 anos, dar isso ou dar água é o mesmo. No momento em que tu tens um problema de parásitos e lo queres solucionar, não tens forma de solucionar esse tema. E a única forma de manejar isso é por manejo ambiental. E é muito complicado fazer muitas vezes esse manejo ambiental, principalmente quando nós outros não temos a capacidade financeira de cambiar o diário. Eu não o posso fazer porque me falta a plata, não? E em alguns animais, pois isto é a quantidade de parásitos que estava a nível do intestino. Ou seja, este animal era incompatível com a vida do animal. Era um animal que estava desparasitado e dar isso ou não dar nada era praticamente o mesmo. Então, já está. E outro grande problema, principalmente quando há este contacto com as aves que são a silvestrar, perdona, que não me escutaram aí atrás? Ok. E outro problema que temos com as aves que contactam no ambiente é a tuberculose aviária, o Mycobacterium. E exemplo típico é este pomadeiro. Há um pomadeiro que eu vi recentemente em Nashville que funcionava muito bem, mas aqui há claramente, tu pones a comida allá, é um pomadeiro muito difícil de limpar e además tem sempre acesso a aves como, por exemplo, as palomas. Isso lo temos que evitar ao máximo. E principalmente aves aquáticas que têm sempre este ambiente aquático, pois este animal vai defecar na água e nós outros, por exemplo, sabemos que os flamingos têm este comportamento de filtração, pois eventualmente esse micobactério vai penetrar no animal e vai originar um problema de saúde grave que normalmente não é fácil de diagnosticar imediatamente, mas se vê, por exemplo, isto é uma radiografia do animal que ocasionalmente colapsava. Não sabíamos exatamente porquê, sacámos um dia uma radiografia e vemos que há uma grande densidade a nível dos sacos aéreos abdominais. É este nível. Mira, sendo um turaco, normalmente os turacos se morrem lá. A enfermidade número 1 de morte dos turacos é Mycobacterium. Ou seja, se houver estes granulomas, não penso numa aspergilose num turaco. Penso imediatamente numa Mycobacterium. E se está tão avançada como esta, há muito pouco que eu posso fazer. E esta era a apresentação. É um turaco que tinha todos estes granulomas dentro. Tinha toda esta massa. Isto é uma massa que parece quase pedra. É impossível que o antibiótico penetre essa massa. Ou seja, eu posso tratar este animal, que era o que passava, nós outros dávamos antibiótico. O animal passado 10 dias estava muito melhor, a comer e tudo mais. Volvia à sua instalação e passado um mês volvia a cair. Porquê? Porque eu não consigo eliminar esta bactéria. Está metido dentro de uma pedra, ou seja, eventualmente vai surgir. A forma melhor, se os outros algum dia têm uma coleção só com turacos,
esta é a enfermidade que vosotros não podem permitir dentro do vosso viagem. E normalmente é por haver um contacto com estas aves, os gorriones, as palomas e tudo mais. Isto, por exemplo, é um oris que tinha uma hepatite muito grande, se morreu subitamente com uma aflição respiratória, e ao fazer a necrópsia não parecia que havia muito mais do que a hepatite, e ao sacar o hígado tinha esta massa, que era uma massa que ocupava toda a cavidade celónica, ou seja, este animal não conseguia comer bem porque estava ocupado por uma pedra, e uma pedra que é claramente um granuloma causado por Mycobacterium avium. Okay? E isto é uma lesão, é uma enfermidade transmissível ao ser humano. Okay? Então há que ter atenção. E o bueno disto é que tu podes fazer um Zilnilsen, e o Zilnilsen é uma coloração específica para o Mycobacterium, seja qual for. Seja a tuberculose humana, a tuberculose bovina ou a tuberculose aviária, tem todas elas a mesma apresentação a nível de uma citologia ou de uma histopatologia, que é um diagnóstico um pouco mais preciso, mas leva bastante mais dias a fazer. Normalmente uma semana. Uma citologia tu tens em um par de horas tens o diagnóstico. Bueno. E depois a aspergilose. Estas são as enfermidades que eu, quando gestiono um aviário, tenho que ter muitíssima atenção. São os vírus mais importantes, são os parásitos, e este é o fungo que mais me preocupa quando tenho que gestionar. E tudo que as cacatuas, principalmente as cacatuas palmeiras, são altamente sensíveis a aspergillus, e todo o que é pionos. Pionos são o louro mais sensível à aspergilose. Se vosotros têm uma coleção com pionos se vai morrer de aspergilose. Ou seja, se não o gestionarem bem. Isto é outra catatua, é a gangã, que é outro animal bastante sensível a aspergillus. La palmeira. E normalmente têm este aspecto. Isto é um pionos, é um fungo, como nós outros vemos lá no bolor do pano, não? E neste caso é um aspergillus fumigatus, que é algo que mata por fazer como um cartão à volta do saco aéreo, e o animal é incapaz de respirar. És um animal que se cansa com muita facilidade, és um animal que não reproduz, és um animal que eventualmente, se isto és uma hembra ou macho, se és uma hembra, imagina que o macho quer copular, a hembra não quer porque não está, nunca vai estar na fase reprodutiva, e o macho la machaca. Ou seja, se há claramente alguma interação negativa entre o macho e uma hembra, é muito importante nós mirarmos esse macho e hembra para identificar problemas como este.